Se você já foi a uma liturgia da Igreja Ortodoxa ou de uma igreja bizantina unida a Roma, você ouviu o diácono ou padre antes do credo cantar. Às portas, com sabedoria estejamos atentos. O que significa isso? Vou falar depois da vinheta. Às portas, com sabedoria estejamos atentos. Essa proclamação, esse chamado, precede o credo. Por quê? Porque, neste momento, o diácono estava convidando os catecúmenos e também os pecadores públicos a saírem da igreja. Porque a liturgia sacrificial, o mistério, o sacrifício incruento começava a partir da profissão da fé. Porque antes você tem apenas a liturgia das leituras e da explicação do bispo. Então os catecúmenos, eles participavam da primeira parte da liturgia, e os pecadores públicos também podiam participar, mas lá na porta, os pecadores públicos, né? Mas os catecúmenos participavam dessa primeira parte. Por quê? Porque ele tinha as leituras, né? A Epístola de São Paulo, o Santo Evangelho. Depois o bispo fazia homilia explicando. E por que que os catecúmenos tinham que sair nessa hora? Porque depois desse anúncio das portas, a comunidade rezava o credo, rezava e reza. Reza o credo. Então eles tinham que sair antes do credo. Por quê? Porque eles ainda não conheciam a fé, eles estavam aprendendo sobre a fé católica e ortodoxa. E como é que eles poderiam professar algo que eles não conhecem? Como? Para dar assentimento àquilo que está sendo dito no credo, eles precisavam conhecer. Por isso que os catecúmenos podiam participar da primeira parte da liturgia, porque tinha as leituras de São Paulo, do Evangelho, e o bispo explicava os mistérios da fé. Então eles estavam sendo preparados. Agora eles não podiam participar, primeiro porque não eram batizados, e se não eram batizados, eram catecúmenos, estavam ainda conhecendo a fé. Então eles eram dispensados nessa hora. E os pecadores públicos nem dentro da igreja ficavam ali na porta, fazendo penitência até serem readmitidos na igreja. Então, eles eram dispensados, porque os mistérios eucarísticos iriam se dar depois da saída dessas pessoas. Hoje, não se faz mais isso. Não se faz mais isso. Mas essa parte, esse trecho, é uma antiguidade litúrgica. Ficou como um fóssil dentro da liturgia, para que sempre nos lembremos que a liturgia é uma coisa santa, que hoje as pessoas podem ficar na liturgia, mas naquela época, se você pecasse de uma forma tão escandalosa, por exemplo, um adultério, se você, mesmo sendo batizado, cometesse um homicídio, você não podia ficar na igreja. Não podia participar, que é uma coisa santa. Daí o anúncio, as portas, com sabedoria estejamos atentos. Então essas pessoas tinham que sair, porque era uma coisa santa, que nós já vamos falar daqui a pouco. Então isso ficou na liturgia. É claro que hoje esse anúncio ainda existe
na liturgia ortodoxa, isso ainda existe, mas os catecúmenos e os pecadores públicos, eles, eles não são convidados a sair, ninguém vai pegá-los pelas mãos, abrir a porta da igreja e falar: vão embora, vocês não são bem-vindos. Tá? Isso não existe mais, mas ficou um resquício, uma lembrança de como a liturgia é uma coisa santa. Então isso era feito para quê? Para que essas pessoas não viessem a participar dos santos dons da Eucaristia. Porque se ficassem, correria o risco dessas pessoas comungarem e profanar o sacratíssimo corpo de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo e também do seu preciosíssimo sangue. Poderiam profanar as espécies sagradas. Então, esse anúncio nos mostra que os primeiros cristãos acreditavam piamente que sobre o altar, depois da epíclise, estavam ali transmutados o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. E não estou falando de transubstanciação, estou falando da presença real. Cristo está ali, verdadeiramente. Como? Eu não me arrisco a dizer, não me arrisco a dogmatizar. Sei que está ali pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. E é por isso que as pessoas saíam nessa parte da liturgia. Nós temos ainda uma outra parte da liturgia também muito antiga, que depois da consagração, depois da epíclese, o sacerdote proclama os santos dons para os santos. Os santos dons para os santos. Ou seja, o sacerdote está convidando os fiéis que ficaram na igreja naquela época para comungar, porque todo mundo que estava ali era santo, no sentido, não no sentido de não ter nenhum pecado, mas no sentido que essas pessoas não eram ladras, não eram mentirosas, não eram adúlteras, não levantavam falso testemunho para o seu próximo, não eram invejosas, ou seja, elas não pecavam contra o decálogo. Então elas eram convidadas a comungar. Os santos dons para os santos. Os santos dons, o que são os santos dons? O corpo e o sangue de Cristo sobre o altar. Então os santos dons são dados para os santos, para aqueles que não saíram na chamada das portas. Então quem ficou na igreja pode comungar. Então esse é o sentido litúrgico dessas chamadas, ou melhor, daquela chamada e desse convite. A chamada, as portas, com sabedoria, estejamos atentos, ou seja, quem é catecúmeno e pecador público não deve permanecer. Tá? E aí depois o convite para quem ficou no templo, os santos dons para os santos. Ou seja, aquelas pessoas que não pecaram contra o decálogo, ficavam lá na igreja para receber os santos dons e ainda se santificarem ainda mais através da recepção do corpo e sangue de Cristo. Então, hoje eu quis dar essa aula litúrgica, porque muita gente não sabe o que significa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Por que é importante dar o like? O like é importante porque a cada like que você dá, cada clique, o YouTube, a plataforma, joga este vídeo para mais 5 pessoas. Então comenta também, compartilha se você der o hype, isso ajuda bastante o vídeo a ser divulgado. Faço o convite para quem ainda não é inscrito, se inscreva, e para quem já é inscrito, faço o convite para que se torne membro do canal. Lá tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Então tem, creio eu, uns 30 vídeos para os membros do canal. Alguns de filosofia, tem uma aula de cristologia, enfim.
Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se assim o bom Deus o